Projeto do Convite da Salvação, Projeto parte O 90. Convite da Salvação. Um ótimo dia para você, um dia abençoado para você e para sua família. Hoje, dia 7 de outubro de 2022. Um dia que eu desejo para você muita saúde, muita paz, paciência, sabedoria. E fica aqui esse convite para você buscar mais o Espírito Santo de Deus, jamais deixar de orar pelo nosso Brasil, que precisa muito da mão de Deus, da misericórdia de Deus, derramando cura, operando milagres. Fica aqui um resumo dos princípios do jejum e da oração. Nos últimos dias, cada dia eu citei um princípio. Hoje eu vou resumir, tá? Primeiro princípio do jejum e oração, mais do que apenas abster-se de alimento. O jejum é sobre o nosso relacionamento com Cristo. É um exercício espiritual com um foco centrado em Cristo, com o propósito de buscar resultados espirituais que honram e glorificam a Cristo. Você pode conferir em Isaías 58, Mateus capítulo 6, Esdras capítulo 9. O segundo princípio da oração e do jejum, o jejum e oração ajuda para a nossa vida de oração. João capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 e Neemias capítulo 1, versículo 8 ao 10. O terceiro princípio do jejum e da oração, o jejum e oração, ensina-nos como ter uma vida disciplinada, praticada pela fé. Pela fé. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. Mateus capítulo 9, versículo 14, versículo 15. O quarto princípio do jejum e oração, também em casos de tristeza e de luto. 1 Samuel capítulo 1, do versículo 7 ao 8. 1 Samuel capítulo 31, versículo 13. O quinto princípio do jejum e da oração, o jejum e oração, foi associado com a busca da presença renovada de Deus e força sustentadora e a salvação contra os inimigos, perigo e tentação. Êxodo capítulo 34, versículo 28, Mateus capítulo 4, Lucas 4, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 3 e 4, Esdras capítulo 4, versículo 16. O quinto princípio do jejum e oração acompanha o conhecimento e a realização da vontade de Deus. Juízes, livro de Juízes, capítulo 20, Atos 14, versículo 23. O sétimo princípio do jejum, o jejum e oração, poder e frutos por meio do ministério. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1 ao 22, Isaías 58, Atos 13, Mateus 4. O oitavo, o último princípio do jejum e oração, adoração do Pai. Lucas 2, versículo 37 e Zacarias 7. Zacarias 7, versículo 3. Todos esses princípios apontam para que viemos fazer para não somente nos satisfazer, mas sim para honrar
a Deus, que pela misericórdia dele temos fé e fazemos alguma coisa pela fé, pois sem fé é impossível agradar a ele. Que Deus venha fortalecer sua fé, te dar fé se você estiver precisando e você praticar a palavra de Deus. Colocar em prática também o jejum e a oração e você vai colher os frutos que Deus tem para você. Fique na paz, Deus te abençoe.